Bom dia, tudo bom? Espero que sim. Hoje nós vamos tratar um tema sobre os biomas no Brasil. Tá? Não é difícil, não. Vou pedir para vocês atenção com o mapa, tá? E, lógico, as características físicas de cada um. Bem? Então, o Brasil, lógico, por ele ser grande, tropical, a gente tem uma diversidade não só de clima, quanto de vegetação, enfim, de espécies de vegetais e animais. Tá? Então, caracterizamos essa combinação entre as espécies e o clima como bioma. Olha, a palavra tá? Já fala biovida. Tá? Então, essa característica. Reparem no mapa do Brasil, tá? O bioma amazônico, bem grande, tá? O do Cerrado, que aqui em cima em Roraima também tem um pouco de Cerrado, a Caatinga, em amarelo, em laranja, a nossa Mata Atlântica. Tá? Esse vinho está aqui como araucária, vocês podem encontrar também com o nome Mata dos Pinhais, porque araucária é um pinheiro, tá? Então pinhais. Lá embaixo, em rosa, pradarias, o nome ajuda, pradarias, prado, é aquele campo a perder de vista, tá? Que no Brasil a gente também chama de campanha gaúcha. Tá? E em branco, faixa de transição. Reparem que entre os biomas está em branco, ou seja, eu não saio do cerrado e entro na floresta amazônica sem que não tenha a transição. Imagina só, da Caatinga, um lugar onde o clima é um semiárido, chegar para o tropical superúmido, sem ter a transição. Então, ocorre a transição sim. Eu vou explicar cada um desses para vocês vão olhando as imagens, e depois vou entrar nos pormenores, que é o caso do Pantanal, Mangue. Mas vamos comigo que vocês vão aprender hoje, rapidão aqui. Vamos lá. Então, é reconhecer essa relação entre a formação geológica e clima, que daí proporcionaram uma situação onde algumas espécies desenvolveram. O domínio amazônico está lá, praticamente domina a região norte do Brasil, um pouquinho do centro-oeste, um pouquinho até do nordeste. É o maior bioma que a gente tem. O relevo dele é separado entre Igapó, que é aquela área aqui da floresta que está sempre inundada, Mata de Várzea, que é aquela área da floresta que só vai ser inundada durante o período de chuvas, e Mata de Terra Firme, que o nome ajuda. Só vai ter muita chuva, mas nunca vai ser inundado. São terras mais altas. Aí tem um esqueminha, bem? Então você tem a vegetação da onde, Mata de Igapó, ela está sempre inundada. A mata de várzea, que só vai ser inundada, tá bem? E depois a área de terra firme, que é a parte mais alta. Depois você tem os planaltos, Planalto brasileiro, Planalto das Guianas, Planalto brasileiro, que dá a volta praticamente toda a Amazônia. Mares de morro, que é o nosso, de Mata Atlântica, é uma área bastante antiga geologicamente, e por estar tão próximo do oceano, recebe muita umidade, e aí desenvolveu uma floresta, que chamamos essa de floresta tropical. Aqui você tem a imagem mares de morro, não precisa nem tirar dúvidas, é visível o porquê tem esse nome. A única coisa que você percebe aqui é que os morros não estão cobertos completamente de vegetação florestal, ou seja, muito já foi desmatado. Então, coloquei essa imagem para você entender o que é mares e morro, apesar de que você entende também que boa parte disso já foi tudo desmatado, porque a Mata Atlântica é o bioma aonde teve e continua tendo o maior impacto da ocupação no Brasil.
A característica dela é muito semelhante à da Amazônia, tá? Chove muito, certo? Aquela questão das folhas latifoliadas, né? Então, faz muita produção de fotossíntese, a quantidade de matéria orgânica é muito grande, mas precisa de muita chuva. Tá? Já o Cerrado, que é aquele do meião do Brasil e uma parte de Roraima, vizinha lá com Venezuela, tá? O Cerrado tem uma característica bem diferente de Mata Atlântica, as aves são mais esparçadas, tá? As cascas são grossas, né? E elas são tanto retorcidas. Tá? Entre, entre essas árvores, você há um campo de gramínea muito grande, tá? E que, como o clima tropical e tem uma estação seca bem definida, não é raro ter incêndios naturais. E essa vegetação ela está preparada para isso, que não é o caso nem de Amazônia e nem de Mata Atlântica. Tá? Então, você tem aqui o que a área original do bioma de Cerrado e você tem aqui o que nós temos hoje de bioma. Ou seja, apesar da invasão na Amazônia ter sido tão grande nos últimos anos, é o Cerrado que mais tem sido castigado. Bem? Quando eu tinha idade de vocês, a questão do cerrado praticamente não se falava para a lavoura, porque era um solo ácido, tá? Com muito alumínio, a planta não gosta, enfim, ele não era adequado para a agricultura, mas as técnicas evoluíram muito. Hoje, Mato Grosso é o estado maior produtor de grãos do Brasil. Tá? Então, a gente vê como isso mudou. E, lógico, a criação de gado também entrou com peso, e aí o desmatamento no Cerrado tem sido muito grande. Tá? A Caatinga, tá? Chamamos de sertão nordestino, só existe no Brasil esse tipo de bioma. Tá? Ele tem uma característica, né, onde várias folhas são especializadas, assim como suas plantas, para reter o maior número de água. Tá? E, enfim, tá? É uma região onde a ocupação humana é antiga, tá? Mas ela é uma ocupação sofrida, porque, por vezes, nesse bioma, o tempo de estiagem é muito longo. Tá? A gente está falando em 6, 8 anos. Tá? As chuvas são muito irregulares e pode ter lugar que fica um tempo, né, alguns anos, sem chover. Bem? Então, essa é uma característica da caatinga em plena seca. Né? O nome caatinga Mata Branca, porque a vegetação fica ausente de folhas, então você vê esse esbranquiçado. Não está morto, não. Tá? Está só em período latente, esperando um momento mais propício para colocar folhas e fazer a fotossíntese. Tá bem? Então, é uma região bastante seca. A Mata das Araucárias, que eu posso também colocar como nome, como Mata dos Pinhais. Está aqui, ó, né? Mata eu apontando com o dedo. Mata dos Pinhais. Certo? Boa parte disso já foi extraído, porque é uma madeira muito nobre, tem preço muito bom. Tá? No passado, finzinho de século XIX, início do século XX, tá? Boa parte dessa madeira já foi retirada. Onde ela se concentra hoje, esses 10% preservados, são nas áreas bastante acidentadas, onde o homem não conseguiu chegar, senão teria tirado tudo. Tá? É esse tipo de ave, a gente vê comum aqui em Ipiabas, eu mesmo tenho na minha casa, plantei de semente, as minhas já estão quase com esse porte. Tá? É uma ave que eu considero bem bonita, mas uma madeira extremamente apreciada, retilínea, clara, resistente, na sua, né, em comparando com outras. Tá? Então, ela tem um valor de mercado. Tá? Pradarias, ou campanha gaúcha. Então, falou em pradarias, é capim, grama. Tá? Você lembra aquelas imagens do meião dos Estados Unidos, aquele gramadão a perder de vista? Ninguém tirou a floresta ali para plantar aquilo, não. É assim, ó, essa visão que você tem. Aí vai lá na história, lembra que quando tinha a extração de ouro e diamante nas Minas Gerais, ainda no período de colônia, né, boa parte da carne
vinha da região sul do Brasil, ou seja, chegaram lá, encontraram essas pastagens nativas, só levaram o boi, o cavalo e a ovelha. Tá? E lá foram criando, tá? E aí usando para transporte e para alimento. Tá? Então, é uma pastagem nativa. Lógico, hoje essa pastagem foi melhorada, mas chamamos isso de pradarias. Tá? E em menor dosagem, porque são áreas um pouco especiais, tá? Nós temos no Brasil o Pantanal. O Pantanal está dentro do bioma do Cerrado. A única coisa é que durante o período de chuva, tá? O Pantanal tem uma área imensa que se alaga porque ele é uma depressão. Tá? Então a água chega lá em grande quantidade, é tudo muito baixo, não tem para onde correr, e aí alaga tudo. Então ele dá uma sequência, tá? Para essa inundação, coisa que não acontece nas outras partes do Cerrado, porque estão dentro de Planalto. Aí não. Né? Dentro de uma depressão, dentro de uma planície, então, há toda essa questão da inundação. Apesar de que, eu também já comentei com vocês, que esse nome é errado, mas assim ficou. Pantanal te dá uma ideia de pântano, né? De lodo, aquilo que você vê nos Estados Unidos, o Everglades, tudo. E o Pantanal não é isso, ele é terra firme. A única coisa é que ele é baixo. Então, quando alaga, vai colocar lá meio metro, 1 metro de água em cima daquela planície infindável lá, mas o chão é firme. Bom, mas ficou com o nome Pantanal e é assim que a gente chama, né, até hoje. Olha, a área do Pantanal, a maior parte está dentro do Brasil, a outra dentro da Bolívia e do Paraguai. Tá? Meio norte, o nome ajuda, está entre o Nordeste e o Norte, tá? Também chamada de Zona dos Cocais, porque tem muitas palmeiras. Não é coqueiro de coco verde que a gente consome, não. Tá? Ou é babaçu ou é carnaúba, tá? Mas é da família dos cocais, certo? E tem lá o seu lado econômico, mas é uma região extremamente pobre do Brasil. Tá? Então, esse é um exemplo para vocês, tá? De carnaúba, que hoje nem tanto, mas no passado retirava-se uma cera dessa folha para a produção de um material que protegia, inclusive, filmes de máquina fotográfica, aquela coisa toda. Tá? E ele tem ainda um valor de mercado, mas a extração é extremamente pobre, atrasada no sentido até tecnológico. Tá? Manguezal, ele acompanha o litoral de ponta a ponta do Brasil, são regiões onde tem a influência da maré, ou seja, a maré sobe, a maré baixa, influencia diretamente ali. Tá? É uma região lodosa, tanto que, vou colocar a imagem, tá? Você vê muitas raízes aéreas, porque o lodo é tão intenso de argila que não tem oxigenação. Então, a vegetação evoluiu para estar nesse ambiente, tá? Onde a hora tem água salgada, a planta também tem certa resistência à água salgada, mas elas conseguiram evoluir aí por essa adaptação, tá? Em obter o ar, tá? Das raízes através da atmosfera também. Essa é uma visão de uma planta, tá? De manguezal, um ecossistema extremamente rico e que está sendo bastante degradado. Tá? Importante porque é uma área de desenvolvimento de muitos filhotes de animais, tanto de estuário de rio quanto do próprio oceano. Tá? E restinga, o Rio de Janeiro tem umas restingas bastante grandes e interessantes. Se você já foi na praia, você já viu esse tipo de vegetação junto à areia. Tá? Apesar de você ter achado ela boba, tá? Nada importante, entenda que é uma vegetação que canta vitória, porque ela está sobre a areia, do lado de um mar, né? Então muita água salgada, muito vento, e ela consegue resistir aí. Com o tempo, esse banco de areia que vocês estão vendo vai estar coberto por essa vegetação de restinga que começa a deixar a matéria orgânica mais intensa, ao ponto de lá na frente, né, milhares de anos lá na frente, eu vou ter solo. E se eu tiver solo, eu vou ter uma vegetação mais luxuriante. Por isso que a restinga não é de se desprezar, não. Tá? E ela segura essas dunas de areia. Tem vários lugares no Brasil onde a restinga foi retirada e aí o vento começou a carregar essas dunas de areia e virou um problema para as cidades que estão próximas.
Tá? Muito comum. A Restinga da Manambaia, no Rio de Janeiro, é imensa. Tá? Bom, por hoje é só. Tá? Voltem lá no mapa, dê uma visualizada, lembra a posição, lembra a imagem, né? E dá uma estudada em cada tópico, tá bem? E vai estar tranquilo, então. Né? É esse estilo de letra, com certeza. Tá bom? Um abraço a todos.